Olá, no programa de hoje, as lutas pela igualdade contra a discriminação. Os elementos políticos, econômicos e conjunturais que travam avanços no Brasil e em outros países. Os riscos permanentes de perda de direitos. O papel das novas gerações e os caminhos para a superação de crises. Eu converso com o diplomata e embaixador do Brasil na Bélgica, Silvio Albuquerque, autor do livro Cidadanias Mutiladas, Dignidades Restauradas, em lançamento pela editora Telha. Bem-vindo, embaixador, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado. Uma honra para nós tê-lo no programa. Embaixador, sua obra integra o selo Pensamento Negro Contemporâneo, que é uma iniciativa editorial que valoriza a produção intelectual negra no Brasil e na diáspora, e chega ao público nesse mês que é tão simbólico para as lutas por igualdade. É um gesto político para além do valor literário? Bem, muito obrigado pela oportunidade. É um orgulho muito grande estar aqui numa data tão simbólica. Sim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o simbolismo por trás do 20 de novembro, do mês de novembro, ele se impôs como um resultado, uma consequência de uma luta histórica por igualdade racial no Brasil. E é muito fortuito que o meu livro seja lançado num momento em que reflexões várias são feitas em torno do avanço e dos desafios que ainda permanecem na questão do aperfeiçoamento da democracia brasileira. Porque não se trata apenas de identificar um problema negro, um problema do racismo no Brasil, trata-se de aperfeiçoar a democracia, o jogo político, portanto, e a inserção do negro na sociedade brasileira em igualdade de condições. O quanto ser o único negro, a comandar uma representação brasileira na Europa em 100 anos, que é a sua condição, embaixador, impacta nas reflexões que o senhor traz no livro? Bom, a minha carreira é longa. Eu completo em janeiro 40 anos de serviço diplomático. Ingressei no Itamaraty em janeiro de 86, aos 24 anos, e tenho consciência clara de que houve um grande avanço de 86 até hoje. Mas eu prefiro também ter uma leitura que eu chamaria de razoável, equilibrada e consciente de que as vitórias particulares, individuais, como no meu caso a ascensão ao topo da carreira, elas têm um simbolismo que eu não nego, evidente, mas que, se forem lidas apenas no plano da vitória e do êxito pessoal, elas perdem a perspectiva global do quanto se avançou e quanto se tem por avançar. Então, a minha presença à frente da Embaixada do Brasil na Bélgica é algo que eu celebro. Eu também rendo homenagem aos meus pais, à minha mãe, e reconheço também que é algo que denota o quanto se avançou e o quanto há por avançar também. O fato de haver, nesse exato momento, apenas um diplomata de carreira, um embaixador de carreira negro como chefe de posto na Europa. É um simbolismo importante, acredito eu. É uma desigualdade que se reproduz em outras instâncias de poder, no Brasil e em diversos outros países. Sim, o Itamaraty não está e não pode ser visto como não está numa redoma em que não se insira uma realidade maior, que é uma realidade de luta e esforço por igualdade racial, tanto no setor público quanto no setor privado, ao longo das últimas décadas. Então, eu acredito que a minha presença ela tem um simbolismo importante dentro da instituição, dentro do Itamaraty, mas também no plano externo, porque são conquistas que agregam a outras conquistas de outros negros e negras que também ascendem a cargos de poder e de influência nas outras esferas do poder público e privado. Então, é uma conjugação de avanços e desafios que negras e negros no Brasil enfrentamos há décadas. Vamos falar sobre os conceitos que o senhor traz nessa obra. Um deles, talvez o mais essencial, o de cidadanias mutiladas. Por que abordar o tema por este prisma? Bom, no meu caso, eu diria que a referência intelectual óbvia para o meu livro é o Milton Santos,
Milton Santos entendia que no Brasil vigia uma lógica que, de uma certa forma, ainda vige, que permite que haja um segmento importante da população brasileira sem o gozo pleno da cidadania. E ele entendia que o racismo é também, e essencialmente, uma geografia de exclusão. Ele era geógrafo humano e enxergava a questão racial também por essa perspectiva. Ao escolher ter o título da minha obra e ter a inspiração da minha obra num trabalho intelectual do Milton Santos, eu compreendi que era importante resgatar esse conceito de que há cidadanias no Brasil que são mutiladas pelo dia a dia da convivência com a humilhação e com o não acesso a uma série de direitos que estão plasmados em lei, mas que não são efetivados na vida prática, e também associar isso a um autor da minha predileção, James Baldwin, um escritor norte-americano, romancista e também ensaísta, que acreditava que as histórias de sofrimento e triunfo que foram abordadas inúmeras vezes em suas obras, eram as únicas histórias que valiam a pena contar. Então, cada exploração que ele fez nos seus livros de histórias de superação do racismo, elas tinham também a perspectiva da redenção, a oportunidade de dar sentido à crueldade, às dificuldades da vida, e a arte se transformando numa forma redentora de um obstáculo à ascensão de mulheres e homens negros na sociedade, na brasileira e no caso da norte-americana. Então, eu diria que a inspiração intelectual do livro evidentemente, o edifício erguido por Milton Santos em torno do conceito de cidadanias mutiladas, mas também a ideia de James Baldwin de que as histórias de sofrimento e de redenção, de triunfo, são histórias que, no fundo, são histórias edificantes. Na narrativa do livro, entre os exemplos que o senhor cita, há dramas enfrentados por famosos e anônimos. Essa foi uma escolha proposital para retratar que o alcance do problema tem múltiplas facetas e não poupa nem mesmo aqueles que já superaram diversas barreiras? Sem dúvida. Eu acho que essa perspectiva ela foi, para mim, inspiradora a partir de uma entrevista do Milton Santos, que ele concedeu à revista Caros Amigos, no final dos anos 90, 97, se eu não estou equivocado, em que ele é perguntado em relação a como ele caracterizaria o racismo no Brasil. Ele elabora de uma maneira bastante simples, dizendo que o racismo no Brasil ele é identificado por um processo de humilhações cotidianas impostas a um segmento específico da população. Ao dizer isso, ele provoca na entrevistadora uma outra pergunta em relação a se ele havia passado por humilhações. Ele diz que sim, e diz uma coisa que me impactou muito. Um homem já consagrado, com 72, 73 anos de idade, um geógrafo premiado mundialmente, ele diz do sentimento de medo, do medo que se tem do racismo no Brasil. E ele qualifica o medo, ele fala o medo da humilhação. E a entrevistadora pergunta, o senhor tem medo? Sim, eu tenho medo. E ele complementa dizendo, todos os negros no Brasil têm medo. Então, o medo, do ponto de vista simbólico e real, ele está presente no convívio desde tempos, dos tempos coloniais e depois se sofisticando ao longo das décadas, no cotidiano do negro e da negra brasileira. E a maneira que eu encontrei de trazer os casos à luz, os casos de histórias reais, são histórias que mostram que esse medo é um medo que perpassa a vida de pessoas anônimas e conhecidas, independentemente da sua notoriedade, da sua classe social, mas também procurei colocar uma porta de saída para isso que seria talvez um livro surumbático, negativo. Não. O subtítulo da obra, Dignidades Restauradas, é justamente a partir da perspectiva que as histórias trazem de que há saídas para a crise. O racismo não é um fato inevitável, o racismo não é atávico, é um processo político por interesses políticos e econômicos, e que as respostas ao racismo se dão, nas histórias que eu relato, são 25 histórias, a partir de coragens individuais e do exemplo
edificante que pessoas que resistiram ao medo puderam dar e triunfar, portanto. Essas histórias de esperança, né, que o livro também traz, elas têm um papel, na sua visão, fundamental na luta por direitos e por igualdades, um papel de inspiração mesmo? Sim. Bom, a minha perspectiva, e isso é inevitável, a perspectiva de um diplomata de carreira que, ao longo dos 40 anos de carreira, dedicou mais da metade desse período ao trabalho com os direitos humanos, e basicamente nas Nações Unidas. Fui membro do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas. Então, eu entendi, a partir da minha experiência no comitê como perito das Nações Unidas, que o reclamo da vítima, a denúncia da vítima, a voz da vítima era preciso ser traduzida de uma maneira compreensível por um público que, em geral, é refratário à leitura de uma situação complexa e nem sempre compreensível, que é a questão provocada pelo racismo. Reconheço a existência de livros com abordagem sociológica no campo da ciência política que explicam e decifram de maneira bastante cuidadosa o racismo brasileiro, mas eu entendi que era importante traduzir em palavras mais diretas, em experiências mais diretas, aquilo que é o drama do racismo e como pessoas comuns e conhecidas, comuns ou conhecidas, encontraram maneiras de superá-lo. Então, sim, o drama humano que eu vivenciei ao longo da minha carreira, sobretudo na atuação nas Nações Unidas, me fez compreender que as histórias reais é que, de fato, congregam, agregam e servem de inspiração na luta contra a discriminação racial no mundo. Com base na sua vasta experiência pessoal e também nos estudos que fez, o quão desafiador, embaixador, é o amadurecimento que leva cidadãos a deixarem o lugar de vítimas para se tornarem sujeitos ativos, né, que vão se recusar a se encaixar em paradigmas pré-estabelecidos? Bom, mais uma vez eu recorro a Milton Santos, que não tinha uma visão... É preciso dizer que Milton Santos, ele sempre que questionado sobre a questão racial, ele tinha uma resposta muito inteligente, dizendo que esse não era um tema da sua especialidade, mas era um tema da sua convivência. É importante dizer isso porque uma das funções básicas do racismo, e a Toni Morrison diz isso de maneira muito clara, é a distração, ou seja, forçando um geógrafo, um engenheiro negro, um médico negro, um diplomata negro a insistentemente voltar ao tema do racismo, desvirtua-se a atuação desse ou daquela ou dessa figura negra para que ele possa voltar a tratar do tema do racismo. Então, eu acredito que as histórias que estão refletidas no livro, elas são um produto muito minúsculo daquilo que se enxerga em todas as partes, não apenas no Brasil, que é uma característica muito única do racismo de hoje, que guarda características distintas do racismo no passado, mesmo no Brasil. E eu explico. Lélia Gonzalez costumava dizer que o caráter mutante do racismo no Brasil, ele tinha uma característica que ele se escondia frequentemente por trás da cordialidade. Isso não era válido apenas no Brasil, mas tanto no Brasil como em diversas partes do mundo hoje, a disfarçatez tomou conta daquele que agride e que discrimina. Não há mais a vergonha de discriminar. Então, a capacidade do racismo de transmutar-se está presente, mas não mais de transmutar-se e esconder-se por trás da cordialidade. Ele hoje é explícito, ele hoje é desavergonçado. Daí a importância de que as respostas sejam multifacetadas. Eu nunca tive a ilusão de que um livro por si só tivesse a capacidade de superar o racismo. O que eu acho é que a minha contribuição é importante porque reconstrói de uma maneira que reconta a história do racismo a partir de experiências pessoais e da busca de pessoas que inspiraram outras pessoas na desconstrução desse fenômeno social que é o racismo. Tudo aquilo que é construção humana, o racismo é uma construção humana, pode ser desconstruído. Então, eu não sou cético nem pessimista em relação à possibilidade de superação do racismo.
Eu acho que é uma construção humana, possível de ser desconstruída, e acho que os esforços individuais são tão importantes como a luta do Estado, que não pode ser neutro, contra esse fenômeno social. A sensação de medo, né, que o senhor já descreveu na história de alguns personagens, de dor também diante de situações pontuais. Isso aconteceu na sua história pessoal? Olha, inevitavelmente eu volto a Milton Santos e digo que é impossível que um negro ou uma negra brasileira não passe ao longo da sua vida por microagressões ou macroagressões. O que eu preciso esclarecer, a partir do meu ponto de vista, é que a partir do momento que o negro ou a negra brasileira, ou falando do caso específico do Brasil, ascende socialmente e ultrapassa determinadas barreiras que são impostas à sua ascensão, ele passa a sofrer um tipo de racismo muito mais sofisticado. Ou seja, eu não guardo nenhuma ilusão de que o racismo sofrido por uma pessoa negra, uma mulher ou um homem negro de extrato social mais baixo, ele é diferente do racismo sofrido por alguém que seja um magistrado, um diplomata, um engenheiro, mas o medo, voltando à sua pergunta, e o medo, aquilo a que se referiu o Milton Santos, sim, ele está presente no cotidiano, mas veja só, não é necessariamente o medo de violência física necessariamente, é o medo que o Milton Santos qualificou de o medo da humilhação, é o medo relacionado à ocupação de um espaço no qual não se espera encontrar uma figura negra, mulher ou homem. Então, sim, eu acredito que claramente, no meu caso pessoal, várias experiências de racismo ocorreram ao longo da minha vida, mas eu não sou um caso único. Eu acho que é uma experiência com a qual a mulher e o homem negro no Brasil e no mundo, eu diria, com a qual eles convivem habitualmente. Falando um pouco agora sobre o papel do Estado, né, e de suas políticas. Como a ascensão da extrema-direita em escala global, embaixador, impactou essas políticas de igualdade e também a própria radicalização de grupos sociais em diferentes países? Olha, nós vivemos diante de um paradoxo que, quando se analisa a questão do racismo por esse prisma, que é o fato de que nunca se falou tanto em igualdade, em diversidade, em inclusão, como nos dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, nos vemos num dilema em que as agressões físicas ou simbólicas e a desconstrução de todo o ideário pós-1945, com a criação das Nações Unidas, também começa a ser desconstruído. Na minha opinião, o novo mundo em que nós temos um desafio claro ao multilateralismo, aos valores humanitários e humanistas herdados do fim da Segunda Guerra Mundial, que pegam desde questões de direitos humanos a questões de meio ambiente e climáticas, esse caldeirão de recusa do mundo pós-45 e de um mundo que ainda não está construído, ou seja, há um espaço entre aquilo que foi construído e aquilo que será, e nesse intervalo, nesse espaço, uma série de monstros e fantasmas voltam a nos assustar e a criar desafios à democracia. Eu prefiro interpretar o momento atual como um momento de reafirmação do Estado de Direito, um momento de reafirmação da democracia, porque não há como se sustentar uma sociedade igualitária em que o racismo é enfrentado de maneira efetiva e eficaz sem o reforço da democracia. Então, os desafios eles estão no plano ideológico, mas eu acredito que a compreensão, eu digo que sim, então os extremos, a extrema-direita pode comprometer esse jogo de ascensão e de transição da desigualdade para a igualdade, mas, no fundo, eu acredito que o jogo ideológico ele explica pouco os desafios que nós enfrentamos no campo racial, porque os desafios antecedem ao crescimento que nós temos visto ao longo dos últimos 25 anos, para pegar apenas os primeiros
o primeiro quarto do século XXI. Já se percebia uma ameaça à ordem constitucional nos estados que garantiram igualdade de condições aos seus cidadãos desde o final do século passado. E isso agora se reafirma como algo consolidado, mas que, de novo, não significa de maneira alguma a desconfiança de que existem instrumentos eficazes para a sua superação. E, na minha opinião, a resposta está na solidificação da democracia e na reafirmação do Estado de Direito. Dentro desse mesmo contexto, embaixador, a obra também destaca a importância do diálogo em sociedades polarizadas. Por que é tão essencial resgatar essa capacidade, né, no nosso tempo, inclusive para lidar com as desigualdades, né, extremas que permanecem? Bom, eu diria que a grande saída para esse impasse tem sido encontrada por aqueles que entendem que as vozes daqueles que foram historicamente silenciados, afrodescendentes, povos indígenas, refugiados, imigrantes, mulheres, negras, não apenas denunciam as injustiças, elas as reformulam. Então, essas vozes têm mudado a narrativa da discriminação, do preconceito, que são os grandes obstáculos à superação desse problema. Então, eu vejo como sinais de esperança fóruns como o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Afrodescendentes, como eu venho do Quênia, passei 4 anos como embaixador do Brasil no Quênia e vi movimentos da sociedade civil queniana em bairros pobres do Quênia reafirmando a importância da cidadania, os povos indígenas também articulados. Então, para mim, o vocabulário da equidade, que agora inclui também necessariamente justiça ambiental e interseccionalidade, ele é um vocabulário que se incorpora a um Estado que não pode ser neutro. A neutralidade do Estado na luta contra a desigualdade racial ela é um erro, ela é falsa. Isso está, no caso do Brasil, reafirmado em nossa Constituição. E algo me diz que a longa experiência de exclusão que constitui basicamente a essência da cidadania mutilada de que fala Milton Santos, ela é também um antídoto contra os males provocados pelo racismo. As redes sociais abriram espaços para expressão, então eu enxergo as redes sociais como um fenômeno que dá voz a quem nunca teve voz. Reconheço o caráter também desafiador das redes sociais, mas elas amplificam e ampliam as vozes de quem nunca teve voz. Então, para mim, as saídas elas se dão através de estruturas montadas e desmontadas pelo Estado, mas também na aposta cada vez mais intensa na vibrante possibilidade de recriação de espaços de ocupação de poder por parte da cidadania brasileira e mundial. E qual seria o papel, em especial, dos jovens e das novas gerações dentro dessa luta histórica e permanente por direitos? Eu sou um grande entusiasta na capacidade da juventude de se reinventar. Eu tenho 3 filhas e um filho, jovens, e percebo na geração dos meus filhos uma predisposição à aceitação da diversidade como algo natural em suas vidas. Eu não romantizo a juventude como a única resposta para a saída à crise que está representada no racismo, mas eu acredito que o jovem ele é necessariamente o elemento central para a construção de um mundo que não carregue vícios do passado e que abra horizontes para um mundo mais aberto à diversidade, mais disposto a conviver com o outro. E veja só, o racismo e o racista,
ele não se caracteriza por alguém que olha para o espelho do outro e enxerga alguém que não seja ele próprio. O que incomoda no racista é perceber no outro um igual. E eu percebo que o jovem tem essa capacidade de não segregar, de não afastar, de não excluir e de incluir. Então, a minha esperança na juventude ela é evidente. Eu falo isso em relação à própria carreira diplomática a qual eu pertenço. A carreira monocromática e basicamente masculina em que eu entrei em 86 não é mais a carreira de 2025. Hoje há um universo ainda longe do ideal, mas um universo de diversidade étnico-racial e de gênero que reflete um processo de inclusão progressivo que Itamaraty promoveu, que torna possível a minha esperança de que a carreira diplomática e outras carreiras de serviço público venham a ser, a partir das próximas décadas, muito mais representativas do que nós somos, do que a carreira em que eu ingressei há 40 anos atrás. Embaixador, muitíssimo obrigado por essa rica conversa que tivemos sobre luta, sobre coragem, sobre perseverança e sucesso na continuidade da divulgação da sua obra. Muito obrigado, eu que agradeço e celebro a nossa conversa, esse diálogo ocorrendo às vésperas durante o mês da consciência negra e ao longo de um momento em que nós somos forçados a refletir sobre o que é necessário para o Brasil avançar em direção à construção de um sistema democrático mais sólido e da superação do racismo. Muito obrigado. Grande abraço. Eu conversei com o diplomata e embaixador do Brasil na Bélgica, Silvio Albuquerque. Falamos sobre o livro de sua autoria, Cidadanias Mutiladas, Dignidades Restauradas. A obra, em lançamento pela editora Telha, integra o selo Pensamento Negro Contemporâneo e aponta caminhos para o enfrentamento do racismo, da misoginia, da xenofobia e de outras formas de exclusão que impactam negativamente a convivência democrática nas sociedades de diferentes países. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.